O juízo investigativo e os hereges predestinados à perdição. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo, nesse momento fazendo algumas abordagens e aplicações, especialmente dos campos da psicologia e da sociologia da religião, em torno das discussões sobre a doutrina adventista do juízo investigativo. No vídeo passado, eu falei um pouco do catolicismo romano dentro desta perspectiva, em função do seu contra-ataque, em função das convicções protestantes, arminianas, wesleyanas, adventistas, que fundamentam todo o contexto, do surgimento da Igreja Adventista e da teologia do juízo investigativo e das suas implicações e aplicações soteriológicas e escatológicas que enxergam, no catolicismo romano, o cumprimento de imagens do livro de Daniel e Apocalipse, tá bom? E aí eu terminei o meu último vídeo conversando um pouco assim, bom, então se a doutrina adventista do juízo investigativo é anticatólica, podemos supor que ela é uma doutrina protestante ou aceita entre todos os protestantes? E aí eu coloquei para vocês que as coisas não são exatamente assim, e eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesse ponto no vídeo de hoje, especialmente à luz do calvinismo. Lutero é a figura principal da Reforma, tá? Vamos pensar assim, a cara da Reforma protestante, mas eu gostaria de trabalhar teologicamente inicialmente a partir da obra de Calvino, que vai dar à luz ao meu querido calvinismo, Aqueles que conhecem sabem que eu sou uma pessoa profundamente interessada no diálogo com o calvinismo, ainda que do diálogo crítico da minha parte, em função de que, de fato, discordo do calvinismo em inúmeras questões particulares. Concordo com os calvinistas em muitos pontos também. Aí existe uma ampla questão interessante, daquilo que pode se aproveitar dentro do que o calvinismo ensina e daquilo que não se pode aproveitar. Seja como for, já dei muitas contribuições em função da questão. Inclusive, vou colocar aqui no link da descrição desse vídeo uma playlist para, pelo menos aí uns 40, 50 vídeos que já fiz em relação ao calvinismo, e também vou deixar aí na descrição do vídeo um link para a aquisição dos meus livros, tá? A Difícil Doutrina do Não Amor de Deus e Deus Não Deseja que Todos Sejam Salvos, o primeiro livro refutando D.A. Carson e o segundo refutando John Piper. Ou se você preferir um outro termo além de refutação, simplesmente a apresentação de uma visão contrária com base na Bíblia, em relação aos grandes teólogos calvinistas aí, D.A. Carson e John Piper, tá bom? Vai ficar um link na descrição desse vídeo, caso alguém queira adquirir o material diretamente com a editora Reflexão, beleza? Então assim, pessoal, o desafio que eu tenho no vídeo de hoje é bastante amplo e complicado. Eu, de fato, nem sei se vou conseguir me expressar da forma como gostaria de conseguir, para fazer vocês entenderem algumas questões muito importantes. O calvinismo tem os seus méritos e os seus deméritos, e é necessário estudá-lo sobre múltiplas perspectivas. A perspectiva da Bíblia, a perspectiva da filosofia, a perspectiva da história, enfim, da Reforma Protestante e das questões de psicologia e sociologia da religião, tá bom? Então é importante a gente considerar todas essas questões para o melhor entendimento possível do fenômeno por detrás do calvinismo, até porque o calvinismo vem reflorescendo em certo sentido no contexto da Norte América, no contexto do Brasil, e produzindo muitos materiais em forma de literatura, vídeo, áudio, podcasts, um monte de coisa, inundando aí o mundo com a perspectiva calvinista do evangelho em função de salvação e um monte dessas questões.
Então a gente precisa sempre estar alerta aos movimentos dentro desse grupo que vão contextualizar inúmeras polêmicas dentro do mundo teológico brasileiro, tá bom? Então, isto tudo posto, eu gostaria de contextualizar um pouquinho dessa discussão. Inicialmente não focando na doutrina do juízo investigativo, mas focando um pouco assim na natureza essencial daquilo que é o calvinismo. E nada melhor para a gente definir a natureza do calvinismo do que pensar um pouquinho no calvinismo como reação ao catolicismo romano, e aí eu tenho o Catecismo da Igreja Católica aqui em minhas mãos. Já tratei um pouco sobre esse material dentro da minha série, creio que já consegui fazer vocês terem uma visão relativamente ampla desse material. E aqui na página 28, no artigo de número 55, o Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: a revelação de Deus não foi interrompida pelo pecado dos nossos primeiros pais. Deus, com efeito após a queda, com a prometida redenção, alertou-os a esperar uma salvação e velou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos que, pela perseverança na prática do bem, procuram a salvação. Eu separei esta frase do Catecismo Católico porque ela, de alguma forma, consegue resumir um pouco das principais polêmicas e questões em torno da soteriologia católica à luz das polêmicas protestantes. Então, Deus tem uma revelação, ele concede essa revelação ao homem, mesmo a queda não impede que esta revelação continue sendo oferecida em termos das comunicações divinas, e Deus promete redenção para a salvação, velando sobre o gênero humano, e a vida eterna virá. Virá para quem? Para quem perseverar na prática do bem, procurando salvação. Então você tem aqui queda e perseverança no bem, a revelação divina e prática do bem, enfim, a redenção e o velar da parte de Deus ao gênero humano e a prática do bem, tudo com vistas à salvação. E aqui estão basicamente contidas as grandes polêmicas em função das quais o catolicismo romano vai desenvolver o seu sistema de salvação. Eu gostaria de fazer um disclaimer e dizer que o sistema de salvação dentro da visão católica não é uma visão absolutamente burra e herética. O que eu quero dizer com isso? O catolicismo romano não é descuidado com as palavras e com os conceitos. E o catolicismo romano coloca sim a primazia da graça, coloca sim a iniciativa divina em todo o processo da salvação. Entretanto, o catolicismo romano também pressupõe que o ser humano capacitado pela graça pode e deve responder, e agora pode e deve cooperar, inclusive adquirindo mérito, inclusive fazendo boas obras, inclusive indulgências, penitências estão envolvidas nesse processo como um todo, e quem perseverar nesses bens ou no bem vai atingir a salvação. Aí no contexto escatológico, paraíso, tal e etc. Beleza? Então assim, olha, todos esses assuntos dentro da mentalidade católica estão bem aclarados, bem desenvolvidos, estabelecidos ali nos seus fundamentos bíblicos tradicionais, da tradição católica e dos pais da igreja e de um monte de questões. E aí, dentro de um processo de bastante séculos, o catolicismo amadureceu esse sistema de salvação e com inúmeras implicações em função da experiência religiosa das pessoas. E aí o Martinho Lutero é um monge dentro dessa estrutura mais ampla do catolicismo, e aí vai para a Bíblia, e aí começa a questionar um pouco de algumas coisas e de algumas implicações da visão católica da salvação à luz de alguns ensinamentos especialmente paulinos. E isso vai fermentar e vai amadurecer num confronto inicial, e esse confronto inicial vai se tornar um cisma, um racha, e aí a reforma protestante vai ganhar ímpeto e força em função da polêmica anticatólica. Claro, já existem pré-reformadores antes de Lutero, existem reformadores no contexto da existência de Lutero, Calvino vai ser um deles e outros virão na esteira, e com inúmeras discussões, que
vão ser teológicas, mas também de economia, sociedade, política, impostos, dinheiro, poder, exercício do poder temporal, relação entre igreja e Estado. Inicialmente é catolicismo e Estado, e agora são as igrejas estatais, e aí tem anglicanismo, luteranismo. Igrejas em geral aí dentro dos estados, isso vai acontecer de uma forma muito interessante depois na Holanda, né? A relação entre igreja e Estado, isso vai ser usado pelos calvinistas para perseguir e expulsar os arminianos. E tudo vai se tornar bastante interessante historicamente falando, tá bom? Então, seja como for, existe aí as noções de mérito, cooperação, perseverança no bem da parte do ser humano com vistas à salvação. O catolicismo romano desenvolve esta visão que agora é contraposta no contexto protestante, e especialmente o calvinismo vai reagir à visão católica com uma versão, uma retórica, uma narrativa diferente em função de salvação, tá bom? E aí eu coloco para vocês uma citação que eu não tenho a pretensão de ser absolutamente representativa em relação ao protestantismo de uma forma geral, mas reflete em grande medida algumas questões em torno do calvinismo a partir da teologia sistemática de Franklin Ferreira e Alan Miatti, tá bom? Essa é uma teologia sistemática importante no contexto brasileiro, se diz que ela foi a primeira teologia sistemática escrita originalmente em português. Inclusive, eu já fiz um artigo sobre essa teologia sistemática, reagindo às visões que essa teologia faz em relação ao adventismo do sétimo dia. Fica o link na descrição deste vídeo de igual forma. E aqui na página 477, os teólogos calvinistas reformados dizem o seguinte: todo sistema de salvação pelas boas obras é uma negação de que os homens estejam mortos em pecado, do fato de que eles, estando sem Deus, estão mortos. Por isso, qualquer ação religiosa é fútil, pois não é uma sincera busca por Deus, mas sim uma tentativa de evitar o problema central, o fato de que, estando mortos, os homens merecem a ira de Deus e, portanto, precisam desesperadamente de sua graça. Então aqui existem grandes questões que podem contextualizar a nossa compreensão do calvinismo como reação ao catolicismo romano. Então, o calvinismo chama todas as obras e intenções e indulgências e iniciativas humanas contextualizadas no catolicismo romano de fúteis. Por quê? Por causa da natureza essencialmente depravada do homem. E a única coisa que pode superar esse problema na humanidade é a graça de Deus. Não há solução interna dentro da humanidade. A solução tem que vir de fora, da parte de Deus, através da graça, que unicamente pode contextualizar uma superação humana daquilo que é depravação total. Isso é bastante interessante, existem muitas polêmicas em torno destas questões, inclusive na minha playlist aí sobre calvinismo, eu falo inclusive um dos vídeos a respeito do Franklin Ferreira e do Alan Miatti em relação à sua teologia sistemática, falando justamente de quantas naturezas humanas existem para esses dois teólogos, né? E eles têm uma implicação bem interessante dentro da sua teologia, de que, tipo assim, os não regenerados, os não escolhidos e etc. têm uma natureza totalmente depravada, mas aqueles que recebem a regeneração, a graça, etc., aparentemente têm uma outra natureza. E aí nós teríamos duas naturezas humanas no mundo, né? A natureza não regenerada e a natureza regenerada, e somente a natureza dos não regenerados é totalmente depravada, a natureza dos regenerados já não é totalmente depravada, e isso tem algumas implicações bem interessantes dentro dessa discussão. Então agora esse regenerado pode fazer boas obras, ele pode ter fé, ele pode ter iniciativas, sim ou não? E como é que é, pessoal? Enfim, eu deixo para os teólogos reformados responderem. Seja como for, é importante entender dois lados dentro dessa história interessante, que é o calvinismo como reação ao catolicismo romano, mas é importante também entender que essa é uma reação parcial e não completa. Tá bom? Ou pelo menos não mais profunda, como, por exemplo, nós, adventistas, acreditamos que deveria ser. Então, por exemplo, o adventismo está muito mais contraposto a Roma do que
o calvinismo. E, para contextualizar a minha afirmação, eu gostaria de remontar a um capítulo da obra Que Amor é Esse, de Dave Hunt. Aqui na página 69, você pode ler aí comigo o nome do capítulo aqui, né? A surpreendente conexão entre calvinismo e o catolicismo. Isso aqui é muito interessante, viu? Inclusive aqui na página 82, dentro desse capítulo, o Dave Hunt ele explora a conexão agostiniana da fé católica e da fé calvinista, né? E aí ele coloca assim: Agostinho foi um dos primeiros a colocar a autoridade da tradição no mesmo nível que a Bíblia e a incorporar muita filosofia, especialmente o platonismo, em sua teologia. Então olha que interessante. O Agostinho é uma pessoa extremamente influente dentro do contexto católico e protestante, que foi o primeiro a colocar a tradição e Bíblia no mesmo nível de autoridade e de colocar o quê? Filosofia mesclada com as suas interpretações. O calvinismo, supostamente, não coloca a tradição no mesmo nível da Bíblia. Então, nesse ponto, ele rompe com a visão do Agostinho católico. Mas o calvinismo mescla filosofia com as suas interpretações bíblicas e, nesse ponto, segue Agostinho, agora o Agostinho protestante, né? Então, você vê que o calvinismo rompe com muitas questões na base do catolicismo, mas não com todas. E aí, inclusive, o Dave Hunt faz uma crítica bem interessante, dizendo que o calvinismo é o resultado de uma confusão desconcertante de especulação e catolicismo romano em desenvolvimento. E isso devemos reconhecer como sendo a fonte do calvinismo. Então o que é calvinismo? É uma confusão desconcertante de especulações filosóficas mescladas com combates e aceitações de questões dentro do catolicismo romano, e isso contextualiza umas coisas muito legais sobre a identidade calvinista. Os reformados, de uma forma geral, os calvinistas mais puros, né, vamos dizer assim, geralmente praticam o quê? Batismo de crianças, geralmente fazem cultos dominicais e guardam o domingo, inclusive chamando o domingo de dia do Senhor. E aí, a base bíblica, tchau, né? Bíblia para dizer que domingo é dia do Senhor, ninguém tem, né? E eles que são os defensores da sola escritura, né? Me engana que eu gosto. E etc. Outra coisa, uma coisa importante de entender sobre a mentalidade do calvinismo é essa coisa, sim, de que o calvinismo se coloca como a ortodoxia em função da qual se define o que é heresia e o que não é heresia. E aqui as questões começam a ficar interessantes em relação à doutrina do juízo investigativo. Os calvinistas, eles desenvolveram uma estrutura de teologia, uma estrutura de organização da igreja, de cumprimento da sua missão através de produção acadêmica, produção popular, de muitos materiais em forma de literatura, áudio, vídeo, pregação, esforços missionários, para pregar aí a sua versão do evangelho. Inclusive alguns dizem que o calvinismo é o evangelho, Deus nos livre e guarde, né? E etc. E dentro do amadurecimento do calvinismo, enfim, da sua expansão, do seu fortalecimento financeiro, da sua presença no mundo, especialmente agora num contexto norte-americano, tudo isso vai ser extremamente fermentado e desenvolvido e trabalhado em inúmeras questões, e são esses calvinistas que, em geral, se colocam diante das pessoas para definir o que são seitas e heresias. E aí esses muitos materiais que existem em relação a seitas e heresias surgem num contexto calvinista, e só em segunda instância arminianos e etc. vão começar a beber dessas fontes calvinistas. De alguma maneira isso vai poder fazer algum sentido para eles, eles vão espalhar mais ou menos as mesmas convicções calvinistas em torno de seitas e heresias, e é um pouco dentro desse contexto que o adventismo vai ser considerado seita e a doutrina do juízo investigativo considerada heresia, até porque, lembre, por exemplo, o surgimento do livro Questões sobre Doutrinas surgiu lá na década de 50, 1950, por quê? Porque calvinista, que quer dizer que define o que é heresia e o que não é, veio visitar o adventismo e começou a perguntar o que você crê, o que você não crê, sobre expiação, sobre a salvação, sobre arminianismo, sobre o juízo, sobre Ellen White, não sei mais o que.
perceba assim, a iniciativa do calvinista para se colocar na posição de definir o que é heresia e o que não é. E aí, claro, o Walter Martin, né, ele inclusive defende que o adventismo não é uma seita, e aí existem muitas polêmicas a respeito disso, se ele foi enganado, se ele não foi enganado, se ele fez uma leitura muito benevolente do adventismo, que na verdade é uma seita diabólica, ou se na verdade ele realmente entendeu que o adventismo não é exatamente aquilo que se pintava nos quadros protestantes americanos e etc. São muitas discussões bacanas, mas veja aí o calvinista se colocando na dianteira de definir o que é heresia e o que não é. E agora, veja uma coisa interessante. O calvinismo tem algumas questões extremamente primordiais dentro da sua teologia em função da sua visão da graça de Deus. Inclusive, grande parte das discordâncias que eu e muitos como eu temos do calvinismo tem que ver com uma ampla discussão sobre a natureza da graça, especialmente se ela é resistível ou irresistível. E em torno dessa questão, a gente pode contextualizar um pouco assim da soteriologia e da cosmovisão calvinista de uma forma um pouco mais ampla, especialmente contextualizadas na ideia da depravação total. A citação que a gente leu da teologia do Franklin Ferreira e do Alan Miatti colocam, primeiro de tudo, que o ser humano está morto em delitos e pecados, lá com toda a linguagem de Efésios capítulo 2, e agora, para superar esta condição de depravação total, o homem só pode contar com uma força, a graça de Deus. O homem em si mesmo está morto, ele não tem nenhuma força de pensar, fazer, iniciar qualquer postura, qualquer questão de pensamento, de sentimento, de prática, que possa lhe restaurar a uma condição de superação parcial ou muito menos completa da depravação total, tá bom? E aí o calvinismo define e defende uma estrutura conceitual e lógica, por isso inclusive o Dave Hunt fala que tem filosofia no meio dessa história toda, que usa a Bíblia de uma determinada forma à luz desta filosofia para pregar uma seguinte estrutura de superação da depravação total. Para a superação da depravação total, é necessário que o totalmente depravado seja eleito incondicionalmente. Porque se tiver alguma condição, o depravado não pode cumprir a condição, então a eleição precisa ser incondicional, até porque se ela for condicional, ela pode estar condicionada a algo no homem, e esse algo no homem pode ser a instância definitiva da sua eleição, da sua salvação, e aí existe o temor de que a salvação, nesse caso, não é por graça, envolve mérito da parte do homem, e aí salvação pelas obras, beleza? Fechou. Então, para que a salvação não seja pelas obras, o totalmente depravado precisa ser eleito incondicionalmente. E essa eleição incondicional toma forma de uma graça irresistível, porque se é incondicional, é irresistível. A eleição é incondicional, mas você pode resistir a ela? Não, não pode. Por isso a graça vem e se manifesta na vida dos eleitos de forma irresistível. O eleito não tem para onde fugir, mas cedo ou mais tarde ele vai ser alcançado por graça, regenerado na sua natureza, porque ele é um eleito incondicionalmente. Entendeu? Basicamente é assim a estrutura lógica dessa filosofia que usa-se da Bíblia para tentar pregar-se como evangelho, que é o calvinismo. E aí assim, por que existe essa graça na vida dessas pessoas? Porque Jesus morreu por elas, e só por elas. Expiação limitada está acontecendo aqui. Jesus não derramou uma gota de sangue em vão, não tem ninguém que vai se perder que Jesus tenha morrido por ele, até porque dentro desta visão específica, Deus não quer a salvação desses por quem Jesus não morreu. Deus não ama esses por quem Jesus não morreu. Até por isso eu chamo a doutrina do não amor de Deus de bem difícil, né?
se não impossível, né, pessoal? Beleza. Ok, então essa é a visão lá dos calvinistas, e esses que são eleitos incondicionalmente, têm a graça irresistível porque Jesus morreu por eles, eles vão perseverar até o fim, não há nenhuma possibilidade da perda da salvação, porque a salvação é uma obra de Deus. Perder salvação é Deus falhar em algum ponto do desenvolvimento histórico e etc. da salvação. Então não tem como. Quem é eleito incondicionalmente vai receber graça, porque Jesus morreu por ele, vai perseverar até o fim e vai ser salvo e acabou. Só que o que acontece? Então por que nem todos estão envolvidos nesta graça que vai conduzir à superação da depravação total e conduzir à salvação eterna? Justamente esse é o ponto, porque Deus não predestinou todos à salvação. E aí entra a famigerada discussão da teologia da dupla predestinação. A uns Deus predestinou para a vida, a outros para a morte. E é bem importante vocês entenderem o que o calvinismo busca preservar com esta retórica. O calvinismo busca preservar uma noção filosófica específica da soberania de Deus, onde nada do que acontece debaixo do reinado de Deus pode acontecer contra a sua vontade. Porque senão existe uma outra vontade no universo mais forte do que a vontade de Deus. Tipo assim, Deus não queria que Lúcifer tivesse caído. Deus não queria que Adão tivesse caído. Deus não queria que você tivesse pecado. Mas Lúcifer caiu, Adão caiu e você tem pecado. Olha quantas vontades mais fortes do que a vontade de Deus existem. Por isso, inclusive, o calvinismo desenvolveu uma interessante visão sobre as duas vontades de Deus. Parece que Deus tem uma vontade pública, que está descrita na Bíblia, ele pede para você não pecar, para você não fazer um monte de coisa, que você deve crer, que você deve não crer, enfim, no que você deve crer ou não crer, e etc. Mas por detrás, Deus tem uma vontade secreta, que é a vontade soberana dele. Então, por exemplo, ele diz para você que ele quer que você não minta. Mas se na sua vida você é um mentiroso, o que quer dizer? Que secretamente Deus quer que você minta e através da sua mentira, Deus, de alguma forma, é mais glorificado do que se você fosse de outra forma do que você é, tá bom? Inclusive, essa é uma questão que eu trabalho fortemente no livro Deus Não Deseja que Todos Sejam Salvos, justamente a dinâmica em torno da teologia das duas vontades de Deus, beleza? Ok? Então assim, pessoal, veja que coisa importante. Já que Deus não pode fazer nada errado, Deus é soberano sobre a queda, sobre o pecado, sobre o mal, sobre as coisas ruins que acontecem, e nada pode acontecer sem o consentimento desta vontade secreta da parte de Deus. Então, no fundo, do íntimo de Deus, todo o estupro que acontece, toda a corrupção que acontece, toda a maldade que acontece, corresponde a esta vontade do decreto de Deus, porque Deus decretou esse estupro, essa corrupção, essa maldade. Deus decretou que esses meninos fossem lá na escola em Suzano e matassem todo mundo, inclusive decretou que viesse a ser filmado isso e você pudesse assistir isso no seu YouTube bem tranquilamente. Vocês entendem as questões? Então as questões são muito, muito amplas e interessantes e importantes, e é bacana você entender uma coisa, assim, bem importante. Conquanto os calvinistas tentem trazer, enfim, toda a noção de dupla predestinação, eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada, perseverança dos santos, dentro da sua compreensão particular de depravação total, ainda que eles tentem mascarar tudo isso como puramente sendo o evangelho, é natural que muitas dessas questões passam muito longe do escrutínio da própria palavra de Deus, né? Não tem como negar isso, e assim, você não vai pregar uma doutrina com essas implicações de que Deus comanda todo o mal e não sei o quê. Os calvinistas às vezes tentam negar um pouco dessas coisas, né? Apesar de que também existem divisões internas no calvinismo, né? Os hipercalvinistas e os calvinistas moderados. A maior parte das pessoas hoje é meio calvinista moderado, até esses calvinistas mimizento no Brasil aí, etc. Então eles meio que, não é bem assim, Deus não é o autor do mal, é um mistério. Nessa hora vira todo mundo pentecostal, né? É bem interessante, é um mistério, varão. E etc. E aí vão tentando, né, mascarar a sua filosofia, a sua tradição, a sua compreensão como puramente evangelho, e as coisas não são exatamente assim. E é um pouco dentro desse contexto que nasce o arminianismo, e eu recomendo para vocês
Armínio e suas declarações de sentimento de Stephen Gunter. Tá? Vou colocar um link na descrição do vídeo também. E isso aqui vai contextualizar um pouco como que as reações ao calvinismo podem se tornar bastante complexas, né? Dentro da discussão interna do protestantismo, né? Que é um pouco do que o catolicismo vai usar para dizer que nós somos subjetivistas e não tem autoridade e não tem palavra final nessa história, né? Até por isso as discussões entre calvinistas e arminianos vão longe, não tem fim nunca, né? E aí eu leio alguns subtítulos para você das declarações de sentimentos de Jacó Armínio com as quais eu concordo 100%. A doutrina da dupla predestinação não é alicerce do cristianismo, da salvação ou nem da certeza da salvação. A doutrina da dupla predestinação não contém o evangelho ou qualquer parte dele. Essa doutrina jamais foi afirmada em concílio geral ou específico. Os doutores da igreja não afirmam tal doutrina como ortodoxa. Essa doutrina da predestinação não está em harmonia com as confissões das igrejas reformadas, nem com o catecismo belga, nem com o catecismo de Heidelberg. Essa doutrina é repugnante à natureza de Deus. Essa doutrina está em conflito com a natureza humana. Esta doutrina está diametralmente oposta ao ato da criação. Esta doutrina está em aberta hostilidade à natureza da vida eterna. Essa predestinação é oposta à natureza da morte eterna. Essa predestinação é inconsistente com a natureza e as características do pecado. Essa doutrina é destrutiva à natureza da graça. Essa doutrina é injuriosa à glória de Deus. Essa doutrina é nociva à salvação da humanidade. É uma desonra a Jesus Cristo como Salvador. Inverte a ordem do Evangelho. É hostil ao ministério evangélico. Subverte o fundamento da religião. Essas são algumas poucas declarações dos sentimentos de Jacó Armínio, que vão ressoar bastante em Wesley e que estão presentes no Adventismo, uma vez que nós somos uma igreja de tradição arminiana wesleyana, e é nesse berço que nasce o juízo investigativo. E agora a gente entende um pouco melhor a polêmica entre calvinistas e juízo investigativo. E você sabe por que essa polêmica toma proporções bem fortes? E a resposta é naturalmente óbvia, porque se o juízo investigativo estiver correto nas suas bases bíblicas, nas suas compreensões, o calvinismo está falido e desmascarado. E aí existem as reações calvinistas contra a doutrina do juízo investigativo, usando a Bíblia e nos contextos também de psicologia e sociologia da religião. E eu gostaria de, agora melhor situados dentro da ampla questão, colocar algumas coisas que são fundamentais em torno desta discussão entre juízo investigativo e calvinismo. Bom, o juízo investigativo como uma visão arminiana está contraposta em relação ao calvinismo em praticamente todas as questões em que o arminianismo está contraposto. Mas existem, em especial, duas questões muito básicas na relação direta entre juízo investigativo e calvinismo, que é a doutrina da expiação e a ideia da perda ou não perda da salvação. Então, o que acontece? Eu já expliquei bastante ao longo da exposição bíblica desta série que a doutrina do juízo investigativo é arminiana, está contraposta ao calvinismo, em função das nossas convicções de expiação ilimitada e não expiação limitada. Em harmonia com a palavra de Deus, cremos que Jesus morreu por todas as pessoas de todas as eras, sem absolutamente nenhuma exceção. E isso não quer dizer que todos serão salvos. Então a salvação dentro da relação com a cruz de Cristo não é exatamente essa pressuposta, entendida e ensinada pelo calvinismo. Não há salvação garantida absoluta para uma pessoa porque Cristo morreu por ela, no contexto dela ser eleita incondicionalmente, da graça ser irresistível e da perseverança dos santos estar garantida para tais e tais santos. Até porque, se assim fosse, a linguagem bíblica não faria nenhum sentido, não só na carta aos Hebreus, mas em muitos outros momentos da palavra de Deus.
Pedro mesmo vai falar daqueles que atraem sobre si a perdição, tendo sido resgatados pelo Senhor, né? Então não tem o que falar, não tem o que fazer, é bem simples assim e direto assim, ainda que o calvinismo tente relativizar as exegeses dos textos que lhes são absolutamente contrários, e aí há amplas discussões sobre o assunto, tá? Mas a visão adventista da expiação é uma visão claramente bíblica, ainda que seja um pouquinho mais profunda e tenha um horizonte um pouquinho mais amplo do que as visões dos outros cristãos de uma forma geral. Especialmente por causa da nossa compreensão da doutrina do santuário, nós entendemos que o fenômeno expiação se refere ao sacrifício, à manipulação do sangue e à punição final do ímpio, né? Dos ímpios em função da não aceitação da expiação realizada no sacrifício por eles, por exemplo, tá? Então ninguém se perde porque Jesus não morreu por tal pessoa, porque Deus não predestinou, porque Deus não elegeu, porque Deus não quer a salvação, porque Deus não ama todas as pessoas. Nós, adventistas que cremos no juízo investigativo, superamos todas essas heresias calvinistas que são pregadas em nome do Evangelho e são heresias demoníacas, diabólicas e profundamente equivocadas, e um pouco dessa discussão, então, está posta em função da doutrina do juízo investigativo, cuja base é arminiana de expiação ilimitada, e deixa o mimimi e o chororô dos calvinistas com a sua expiação limitada por aí. Seja como for, também já deixei claro aí em outros momentos da série, que são os calvinistas com a maior cara de pau que querem disseminar por aí que os adventistas têm uma doutrina contra a cruz, que é o juízo investigativo. Doutrina contra a cruz é expiação limitada, tá bom? Que fique claro para vocês. E aí depois tem a outra ampla discussão da perda da salvação, uma vez que Jesus morreu por todos, tem aqueles que vão inicialmente aceitar esta morte pela fé e ter os benefícios e participar do dom celestial e etc, mas ainda estão em perigo de apostasia e caso apostatem de fato, se perdem de fato. É simples assim, não há mistérios e mistificações como se Deus tivesse colocado um alerta impossível de ser cumprido. Deus falou, se apostatar vai se perder, mas é impossível se apostatar e se perder caso você tenha provado o dom celestial, a fé, a salvação em Cristo, o sangue derramado por você lá na aliança. Hebreus 6, Hebreus 10 destroem tudo isso, ainda que nessa hora o calvinismo nos ofereça suas exegeses relativistas e absolutamente equivocadas da carta aos Hebreus. E eu deixei bem claro aí toda a minha análise da carta aos Hebreus, bem clara aí como que não há como o calvinismo subsistir diante da carta aos Hebreus, a não ser distorcendo tudo e colocando a sua filosofia maquiavélica, calvinista, agostiniana para funcionar, para entorpecer a mente daqueles que estão bêbados com o vinho de Babilônia, até porque grande parte dessas ideias do calvinismo vem do católico romano Agostinho, que mantém inclusive tradições e questões aí junto com o catolicismo e o calvinismo, batismo infantil, guarda de domingo, não sei mais o que, e agora o magistério não é mais católico, mas agora é protestante, quem falar contra Calvino e quem falar contra os grandes nomes da teologia reformada, dentro dessa hierarquia e não sei mais o que, vai ser atacado como herege. Inclusive eu mesmo fui bastante atacado por algumas pessoas, querendo dizer assim, como é que você me escreve um livro contra o D.A. Carson? Quem é você diante de D.A. Carson? Como é que você escreve um livro contra John Piper? Quem é você diante de John Piper? E aí a Bíblia sai de cena e o que entra é psicologia da religião, sociologia da religião em puro ad hominem, tá bom? Mas eu gostaria de colocar, para terminar essa discussão de sociologia da religião, de psicologia da religião em relação à Bíblia, uma questão muito importante que tem a ver com a razão da perdição dos hereges ou dos perdidos na teologia do juízo investigativo e na teologia do calvinismo, tá bom? Então vamos tentar entender uma coisa importante. Dentro da visão do juízo investigativo, o juízo acontece na história, nos eventos antecedentes à segunda vinda de Cristo. No calvinismo, o juízo acontece antes da criação do mundo, na predestinação, no céu atemporal, antes da criação, que Deus já predestinou quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Essa é uma das principais divergências na mentalidade calvinista em relação à mentalidade adventista,
e ela está no âmago da ampla discussão da relação entre Deus e o tempo, Deus e a história humana, e a história do mundo e a história do universo, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso ainda nesta série, então segura um pouco a ansiedade aí, mas já é importante delimitar que essa é uma primeira importantíssima discordância. Além de tudo, dentro da visão do juízo investigativo, Cristo morreu por todos, o Espírito Santo é enviado a todos, e ainda assim Deus respeita a escolha de cada um de crer ou não crer. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E a linguagem bíblica é absolutamente favorável ao entendimento adventista e não há obrigatoriedade de crer mediante ação de graça irresistível e coisas dessa natureza, tá? Não vemos nada disso na Bíblia. Pelo contrário, tá bom? Na verdade, o calvinismo já vê um pouco de uma estrutura um pouco diferente, para que Deus não venha a querer que todo mundo seja salvo e algo acontecer contra o que Deus quer. Então, na verdade, Deus tem que querer que nem todo mundo seja salvo e tem que predestinar uns para salvação, outros para perdição, e etc. E aí é muito interessante o argumento da glória de Deus no meio disso tudo. Nem todo mundo é salvo porque Deus não quer que todo mundo seja salvo, porque Ele é livre, Ele é soberano, ninguém pode questionar, Ele pode ser o maior hipócrita, pior que o diabo, que você não pode questionar. Parabéns aí a todos os envolvidos nesse tipo de doutrina, e aí é isso, e a glória dele é maior tendo um monte de gente torturada eternamente no inferno do que seria se todos fossem para o céu. Então por isso Jesus não morreu por todos, porque se tivesse morrido por todos seria todo mundo salvo, se quisesse que todo mundo fosse salvo seria todo mundo salvo, e é por causa desse tipo de coisa que eu e Armínio temos os nossos sentimentos absolutamente contrários a essa repugnante doutrina do calvinismo, que é a dupla predestinação. Mas aí, é importante vocês saberem também que por detrás dessa questão existe a noção toda da soberania de Deus, né, dentro da visão calvinista, e nós arminianos cremos na soberania de Deus, mas em termos diferentes do entendimento calvinista. Mas aí vamos dar uma colher de chá. Vamos ser tolerantes dentro da nossa sociologia da religião aqui, e vamos dar o braço a torcer, pelo menos teoricamente, por um breve momento ao calvinismo. Então tá bom, pessoal. Eu vou realmente abraçar o calvinismo, tá? Conheço bem o calvinismo, então vamos lá. Eu fui lá e bebi a teologia sistemática do Franklin Ferreira e Alan Miat. Cai calvinismo aqui. Pronto, beleza. E aí eu vou lá e acredito, né? Beleza. Então tá bom. No final das contas, quem guia a história? Deus. Quem guia a salvação ou perdição? Deus. Quem guia cada pessoa? Deus. Alguém discorda? Calvinista discorda do que eu estou entendendo aqui? Deus é a fonte primeira e última de todas as coisas. Onde nasceu o mal, o pecado, específico ou de forma geral, em primeira e em última instância? Em Deus. Senão o pecado é algo mais forte que Deus, que se manifesta no mundo aliás, acima da vontade de Deus e contra a vontade de Deus? Não dá, não pode. Então todo esse mal que existe no mundo hoje tem uma primeira fonte, uma primeira origem, que é a origem em última instância, que é Deus. Beleza. E Deus, dentro daquilo que ele predestinou para a realidade, uns são predestinados a conhecer a verdade, outros são predestinados a crer na heresia e na mentira. Mas quem é a fonte da situação como um todo? É um só, que é Deus. Soberania de Deus, pessoal. Deus não pode querer que todo mundo creia na verdade e ter herege no mundo. Senão o herege é mais forte do que a vontade de Deus? Não pode. Então, se existem hereges que creem na doutrina do juízo investigativo, que é uma heresia arminiana, por que isso existe? Porque Deus assim decretou. E agora quem sou eu, calvinista, para reclamar do que Deus predestinou? Porque Deus me predestinou a reclamar do que ele predestinou. É por isso que a gente fala que o Deus calvinista é absolutamente diabólico, mentiroso, falso, incoerente. E não é assim porque a gente quer desrespeitar religiosamente em contextos de psicologia e sociologia da religião ao Deus calvinista. É porque esses são os conceitos ao qual tudo isso nos conduz. E é muito engraçado o calvinista reclamar que alguém prega heresia, sendo que a fonte da heresia é Deus.
E não pode ser outra fonte a não ser Deus. Inclusive não pode reclamar de estupro, não pode reclamar de corrupção, não pode reclamar de perdição, não pode reclamar de mentira, não pode reclamar de desonestidade, não pode reclamar de nada, cara. Ah, mas Deus me predestinou a reclamar e eu não tenho controle sobre mim. Cara, se esse é o seu Deus, eu o rejeito na sua cara. Beleza, meu amigo? E não é porque eu não entenda o calvinismo, é porque eu entendo. É um pouco diferente. E justamente porque entendo que me levanto contra o calvinismo e digo assim, sem medo de ser feliz. O calvinismo é 1 zilhão de vezes infinitamente mais herético do que qualquer juízo investigativo, como doutrina adventista. E que fique muito claro para todos vocês aqui. E aí surge a questão. Bah, Ezequiel, que legal! Então a doutrina do juízo investigativo, além de ser anticatólica, é anticalvinista. Sim. Ah, então quer dizer que os arminianos, então, essa é uma doutrina arminiana e os arminianos todos concordam com ela. Não é bem assim, e esse é o tema do próximo vídeo.